Alô, Ludmar? Oi. Ah, não, só eu acho que a senha e o código. Deixa eu ver aqui. O Rafael não está conseguindo entrar, não. Hum.
Nem o Ludmar, nem a Patrícia está conseguindo logar. Lucélia? Oi, tá me ouvindo agora? Fala aí, Lucélia. Não, eu queria ver se você está me ouvindo. Estamos. Então tá. Não está vendo a minha mesa, né? Estou vendo o relógio. Ah, então beleza. Estou vendo o relógio. 7h30, 6h30. 6h30. Exatamente. Boa noite, Patrícia. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. O Ludmar está com dificuldades em conectar. Bom, paciência. Temístocles, Oi. as minhas ações, todas elas prescreveram. Quer dizer, todas, aquela da progressão minha e essa que vocês vão fazer agora, né, do PIS/PASEP, né? Nem sei também. Só que assim... Depois você conversa com a doutora Fabiana. Eu falei com ela. Ela está aqui. Se quiser falar com ela... Já falei com ela, porque a questão da progressão dela é que ela aposentou. Como é que vai fazer progressão para aposentado por titulação? Não tem como. Quando ela mandou os documentos, ela já havia aposentado. Né? Então, tinha que ter entrado, Doutora, eu fiz assim, antes da aposentadoria. Eu fiz tudo sob orientação do GRHS e do sindicato. Tá? Esperei dar o prazo para eu ter direito de me aposentar, esperei dar o prazo, tinha meu direito, o governo não pagou porque não tinha dinheiro, certo? Daí, 2 meses que eu me aposentei, ele pagou.
tá? Mas eu mandei certinho. Eu fiz o meu pedido antes de eu me aposentar. Você entendeu? Para a gente, quando chegou, inclusive já chegou com uma anotação do Luiz de prescrição, porque... Então, daí eu cobro de quem isso? Porque se não está lá, desde o primeiro memorando que eu mandei, foi em 2014 que eu mandei, 2015 eu comecei a cobrar, 2015, nós estamos em 2020. A senhora aposentou nessa data, né? Eu aposentei em março de 2015. Então, daí eu vou cobrar de quem? Mas a senhora tinha que ter entrado com a ação, a senhora teria que ter entrado com a ação antes da aposentadoria. Mas eu entrei. Eu expliquei para a senhora. Não, a senhora entrou com processo administrativo. Eu pedi, então, mas se eu mando para lá, eu que tenho que ir lá atrás para ver isso? Não era você, Infelizmente, procedimento administrativo é o servidor quem tem que ver, né? Não é o advogado. Foi o que eu expliquei para a senhora. Quando veio para mim, o seu e-mail já era datado de 2017, quando veio a solicitação, e a senhora já havia aposentado, então não tinha possibilidade realmente de fazer essa ação. Tá, mas você entrou agora, né? Você entrou agora. Não tenho como eu entrar com a ação da senhora, eu já lhe expliquei, dona Lucélia, se a senhora já aposentou, como que eu vou pedir a progressão? Você não entendeu. Eu estou falando que você começou agora no sindicato. Ou você Agora, desde 2014. Então, foi mandado para o sindicato fazer a minha ação, e não fizeram por quê? Entendeu? É isso que eu estou me referindo. O que eu estou lhe dizendo... O que eu estou lhe dizendo é que, como a senhora viu, nos próprios e-mails que foi encaminhado pela senhora, e o que eu tenho aqui é que a gente recebeu do sindicato, em 2017, um pedido para entrar com o seu processo, com anotação, inclusive, para verificar a prescrição. Ou seja, em 2017, a senhora já estava aposentada e não tinha condições de ser feito. Então, tá bom. Agradeço. E, então, não tem mais motivo de eu ficar aqui, né, na reunião também. Porque o meu interesse era esse, certo? E a outra que vocês vão entrar também, né? Mas não tem Pode falar, Temístocles. Não tem o PIS-PASEP? Também não, ela disse que eu prescreveu em março agora. A nossa ação, inclusive, Temístocles, a gente tinha pedido para nem divulgar no começo, que a gente ia fazer 2 de teste para poder depois divulgar isso. A priori, ela teria 5 anos a partir da data da data que ela aposentou. Como ela aposentou em março de 2015, teoricamente estaria prescrito em março de 2020. Eu conversei com a dona Lucélia e expliquei para ela que poderíamos até tentar verificar a possibilidade de tentar arguir que ela teve conhecimento agora dessa falta desses valores. Daí você ficou de mandar para mim os documentos que eu teria que providenciar. Põe mais em papel, ela é acostumada a puxar. Então, só que é o seguinte, dona Lucélia, não sou eu que faço a divulgação desse tipo de ação. Essa ação a gente combinou com o sindicato, que é fazer teste primeiro, para depois divulgar e fazer a captação desses documentos. Então, assim, não sou eu que ligo para poder pedir os documentos, a gente tem todo um procedimento administrativo dentro do sindicato, um trabalho interno dentro do sindicato, não sou eu que faço essas ligações. A última vez que nós conversamos, eu e você estava dentro do carro. Eu falei para a senhora, participe da reunião, que a gente vai verificar a questão do PASEP, se já vai ser dada entrada agora ou não, e eu lhe passo os... então tá. Então eu que entendi mal. Entendi mal, então. Foi eu que pedi para a senhora participar da reunião, lembra disso? Sim, lembro. Lembro, sim. Motivo. Mas então não tem mais sentido, né? Se eu prescreveu tudo mesmo, não tem uma razão de eu estar aqui. Certo? Ô, Lucélia, você tem mais alguma ação, Lucélia? Eu tenho uma ali que eu estou para receber, né? Mas não me lembro, não lembro o número que ação que era para ter pago já. Eu lembro, nós conversamos sobre isso outra vez que você veio aqui também.
Mas devo ter, sim, eu tenho meu nome ali numa dessas aí. Tá certo, Temisco? Então, eu não tenho mais razão de estar aqui agora. Estou saindo, tá? O Rafael, espero que você está aposentada e o o Ludimar Rafaim está chegando e a situação dos aposentados é a pior possível porque o governo está querendo congelar as aposentadorias por 2 anos, o governo Jair Bolsonaro. E, com certeza, o governo Ratinho Júnior vai querer fazer isso também. Então, a situação dos aposentados não é das melhores. Tem a Nós situação das entramos... alíquotas ainda, né, do desconto previdenciário, tem uma série de interesses aí de aposentados que ainda são pertinentes à reunião. Eu já faz 5 anos que eu me aposentei, ganhei 1% de aumento só, então quer dizer, já está congelado faz horas. Ô, Ludimar, você quer fazer a sua apresentação, Ludimar? O Ludimar está sem microfone. É só nós que estamos na reunião, só nós 3? Não, estamos em 13. Estamos em 13. É que os outros estão mudos, né? Senão ninguém se entende. Ah, tá. O Ludimar já está... Você quer começar a falar? Esqueci como é que para ir para falar, estou aqui na reunião. É embaixo ali. Só um pouquinho. Não vai ser da reunião. O Ludimar vai falar agora e os outros deixem mudo os seus microfones, senão não vai poder, né? Eu escrevi, está meu nome. Você está me vendo aí? Eu estou tornando todos mudos, viu? Não, mas você está me vendo? Você está vendo? Você me ouve? Estou lhe escutando, pode falar. Tá, mas você está vendo a imagem também, não? Não consegui ainda. Pois é, está dando algum problema aqui, só vamos lá. Deixa eu tentar mais uma vez aqui no computador. A sua imagem, mas aqui está como se estivesse legal o seu vídeo. Mas está mas não aparecendo está saindo. Vídeo? Não, só a sua voz, mas o vídeo não. Está dizendo que não é possível, não tá conseguindo acessar a câmera. Mas a sua câmera está liberada. Deixa eu sair e entrar de volta, só um pouquinho. Isso. Aí o Ludimar vai fazer uma primeira apresentação sobre a questão do Paraná Previdência, ele tem muita experiência na área, né? Depois a Fabiana também faz uma apresentação sobre as ações que estão em poder dela, e nós vamos discutir as dúvidas de cada um, né? Eu não vou falar nada, só vou organizar. Quem quiser falar, coloque a mãozinha que aparece a mão aqui ao lado de cada um. Vocês sabem fazer a mãozinha, não? Ou faz a mão assim para mim, eu vejo e anoto aqui. Fica mais fácil. Quando alguém quiser falar. Só esperar que o Ludimar volte. Eu acho que ele está voltando. O Ludimar agora está sem o som. Só tem o vídeo, mas ele não aparece.
Ô, Fabiana, você poderia ir fazendo as suas explicações, todas as ações que estão em andamento, os problemas e as próximas ações, enquanto o Ludimar consegue consertar? Posso? A gente tem as ações de progressão, né? Tem as ações de substituição de chefia, que foram retomadas aí, eram 13, a gente já retomou algumas, ainda faltam algumas para serem enviadas pela listagem que a gente tem, e as ações novas da segunda fase, que seria das outras progressões, mas que foram suspensas aí por força de um decreto, né? E essa suspensão, a gente foi tomado providência pelo FES, aí foi quando a gente decidiu que não ia tomar decisão nenhuma individual pelo sindicato, porque está pela federação. As nossas ações de progressão, elas foram basicamente todas a partir de 2017, temos várias sendo em vias de recebimento. Queria esclarecer que quando aparece, porque hoje eu tive ontem à noite eu tive uma mensagem que foi enviada aos cuidados do Heitor, de um filiado, dizendo que tinha registro de alvará, mas que ele não tinha recebido nada ainda. Então, eu só queria esclarecer que precisa estar registrado o levantamento do alvará, porque o registro do pagamento é uma coisa e o registro do levantamento é outra. Então, na medida que a gente vai recebendo, a gente vai repassando, o sindicato vai redirecionando, porque a gente entrou com essas ações todas no juizado, são ações de grupos pequenos, e a outra ação que a gente tem grande é aquela 27.915, que está em grau de recurso, em via de apelação no Tribunal de Justiça. São essas que a gente tem para recebimento. As ações que a gente entrou de database, elas estão todas suspensas, né, por conta da pendência que ainda tem em Brasília. E são essas que a gente tem em andamento. Temos a ação civil pública, uma ação civil pública onde a gente tenta a disfunção de todos os sindicalizados que não foram enquadrados adequadamente à época do requerimento, por força de lei, né? Não se pode reenquadrar o funcionário que não foi concursado para aquele cargo em específico, mas ele fazendo prova de que ele exerce a função, a gente fez uma ação civil pública abrangendo todos os que estão todos os filiados que estariam nessa condição, para que recebam e tenham anotação em dossiê pela função exercida efetivamente. Alguma pergunta? Gente, estou aguardando. Doutora Fabiana, Doutora Fabiana, Sidney de Moarama. Oi, Sidney. Pode falar. Quanto à ação civil, sabe se o da PGE eles receberam, se eles já responderam alguma coisa, se não, ou se está para eles responder ainda? Não teve ainda a contestação. Ela foi determinada para ser feita via mandado, ela não foi determinada eletrônica. Então tá ok. Ô, Ludimar, você consegue já falar, Ludimar? Falar? Está escutando? Sim, mas nós não vemos, mas você poderia eu vou ter que falar porque está dando algum problema de conexão, porque eu estava até agora na plenária do FES e estava na live do FES, estava tudo certo. Vamos lá, podemos falar só com áudio, então, né? Isso.
Então, é para falar, eu vi que você falou que é para falar do Paraná Previdência e da questão previdenciária como um Isso, todo. os problemas, a alíquota. Então tá bom. Então, assim, primeiro peço desculpas aí por não estar dando certo a questão da imagem, mas tudo bem. Então, nós precisamos lembrar sempre, né, as pessoas que estão acompanhando, que o Paraná Previdência foi criado lá em 1998, né, através da Lei 12.398, com vigência a partir de 1º de janeiro de 1999. Tá? Por que é importante essa questão histórica? Naquele primeiro momento, foram feitos cálculos atuariais e tal, e o que aconteceu? O Estado criou 2 fundos, né? Criou um fundo financeiro e um fundo previdenciário. O fundo financeiro, vamos dizer assim, eram as pessoas que eram pagas pelo Tesouro, pelo orçamento. E o fundo previdenciário era pago pelo fundo capitalizado, que é o fundo previdenciário mesmo. Qual a divisão que eles fizeram na época? Toda mulher que tinha mais do que 45 anos ficou no fundo financeiro, que era pago pelo Tesouro. E todos os homens com mais de 50 anos ficaram também no fundo financeiro. Os outros foram para o fundo previdenciário. Só que os cálculos atuariais não foram feitos da maneira mais adequada e, na sequência, verificou-se que havia um grande déficit atuarial. Aí, o que o governador fez em 2012? Em 2012, ele fez uma nova segregação de massas. Em que consistiu essa nova segregação de massa? Consistiu em retirar do fundo previdenciário, deixar no fundo previdenciário, que é esse capitalizado, apenas as pessoas que tinham ingressado após 31 de dezembro de 2003, data da emenda 41, aqueles que já estavam no fundo financeiro e tinham benefícios que estavam sendo pagos ou adquiriram o direito durante a vigência entre 99 e 2012. Isso fez com que um grande número de servidores fossem para a folha de pagamento, para o fundo financeiro. Aí o que aconteceu? Na sequência, verificou-se que, né, na época, o Sindiab tinha assento lá no Paraná Previdência. Na sequência, verificou-se que isso era insustentável, e os sindicatos tinham alertado que era insustentável. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o governo do Estado, verificando isso, verificando que havia um déficit, quis fazer uma outra segregação de massas, porque havia um déficit atuarial de mais de 8, 10, falava-se até em 20 bilhões de reais. E aí foi o que ele tentou fazer no dia 12 de fevereiro de 2015, que era praticamente a extinção do regime próprio de previdência. Ele queria retirar todo o dinheiro do fundo previdenciário e deixar todo mundo no fundo financeiro. Bom, aí o que acontece? Teve a mobilização dos servidores e tal, ele não conseguiu levar a cabo isso. E no dia 29 de abril, a data da pancadaria lá na Praça Nacional de Salete, eles aprovaram a Lei 18.469. O que essa Lei 18.469 ela fez? Ela transferiu do fundo financeiro para o fundo previdenciário 33.500 servidores. Que servidores eram esses? Pessoas com mais de 70 anos até a data mais de 70 anos, até a data da 30 de junho daquele ano. Continua escutando, tem estruturas. Alô? Sim, Ludmar. Ok, todo mundo ouvindo. Tá escutando. Tá, Donizete, ok. Então, assim, daí fizeram essa mudança, colocaram 33 mil servidores, todos eles praticamente aposentados e pensionistas, porque a aposentadoria compulsória era aos 70 anos à época. Isso fez com que onerasse significativamente o regime de previdência dos servidores estaduais, né? A partir daquele momento, o governo deixou de repassar para o Paraná Previdência, para o Fundo Previdenciário, 145 milhões de reais por mês e pegou, com efeito retroativo a 1º de janeiro daquele ano, mais de 600 milhões de reais. E de lá para cá veio, já passa de bilhões, o valor que o Estado vem retirando do Fundo Previdenciário, que coloca em risco a sustentabilidade desse regime. Embora eles tenham feito uma mudança na lei agora, antes da saída da governadora Cida Borghetti, eles fizeram um novo equacionamento atuarial, dizendo que até 1970 anos quase, ele vai restabelecer o equilíbrio financeiro e atuarial. Bom, então esse é o histórico do Paraná Previdência. No meio disso, vieram as reformas da Previdência.
Nós tivemos a reforma de 98, que vinculou idade e tempo de contribuição. Antes não existia a idade mínima, era só tempo de contribuição. Então, vinculou os dois, criou a regra de transição, a regra do pedágio, aquelas coisas todas. Em 2003, nós tivemos uma outra reforma, que é a Emenda 41, que, na prática, acabou com a paridade dos servidores públicos, porque ela só manteve para quem já estava, paridade e integralidade, para quem já estava aposentado ou tinha adquirido direito na época lá até a data da emenda, ou então quem tinha entrado antes da emenda, que era 31 de dezembro de 2003, e cumprisse 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo. Todos os outros não têm mais paridade e integralidade. E aí não parou por aí, tá? Daí veio a emenda constitucional 103 federal, que fez a reforma da Previdência, que acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, deixando apenas a aposentadoria por idade. Qual idade? A mulher é 62, o homem 65, tendo os servidores públicos que contribuir com 25 anos, né, para poder se aposentar, e se aposentar com 70%, 60% da média, e mais 2% a cada ano que passar dos 20 anos. Então, portanto, o servidor começava com 70%, e para chegar aos 100% da média, ele deve trabalhar por mais de 40 anos, tá? Acho que isso é importante a gente saber, que precisa ser pelo menos 40 anos para ele ter direito a essa aposentadoria de 100% da média. E uma série de outras mudanças. Mudou na pensão, criou regra de transição para os atuais servidores, regra de transição para os atuais servidores, e o governo do Estado do Paraná se apressou e logo depois aprovou a Emenda Constitucional 45, no dia 4 de dezembro de 2019, e a Lei Estadual 20.122, né, na mesma data, lá na Ópera de Arame, escondido dos trabalhadores, né? E essas regras, elas reproduziram as regras do governo federal para os servidores do Estado do Paraná. Então, quais foram as principais mudanças? Essa que eu já falei, passou a existir apenas a aposentadoria por idade. Para os atuais servidores foram criadas duas regras de transição apenas, uma delas dizendo que a pessoa que entrou antes de 2003, ou mesmo depois de 2003, mas se ela quisesse se aposentar com direito à paridade, integralidade, ela deveria trabalhar o dobro do tempo que estava faltando lá em 4 de dezembro, e para isso a mulher tinha que ter 57 anos e o homem 60. Aí ele poderia ainda se aposentar com paridade e integralidade. Se ele entrou depois de 2003, pode também se aposentar assim, só sem paridade e sem integralidade. E a outra regra de transição que foi criada foi a regra dos pontos, que chama, né? Então, é uma somatória de idade e tempo de contribuição que fazia com que a mulher pudesse se aposentar inicialmente com 85 pontos e o homem com 95 pontos, chegando a mulher a 100 pontos e o homem a 105 pontos, né? Que está colocado que é a soma de idade e tempo de contribuição, né? Essas duas regras. E, a partir de janeiro desse ano, essa pontuação já foi aumentando, 1 ponto por ano. E a idade mínima, que era 55 para as mulheres, ela passou a ser 56 já com a aprovação da emenda, e com 57 em 2022. E o homem a mesma coisa. O homem que tinha a idade mínima de 60 passou a ser 61, e imediatamente depois, né, vamos dizer, em janeiro de 2022, passará a ser 62 anos. Então, na verdade, o que aconteceu foi um verdadeiro desmonte nos direitos dos servidores públicos estaduais do Paraná, dos servidores públicos federais e dos trabalhadores do regime geral. A aposentadoria por invalidez só será integral em caso de acidente de trabalho, todas as outras hipóteses ela será proporcional, né? A pensão por morte não é mais integral. A pensão por morte ela é de 50% da aposentadoria que o gerador da pensão recebia, ou 50% que seria a sua aposentadoria por invalidez, mais 10% para cada dependente. Sendo que a viúva é considerado um dependente, então ele começa com 60%. Para chegar a 100%, precisa ter mais 4 dependentes. E na medida que esses dependentes menores atingirem a maioridade, diferente do que era até ali, eles deixam de receber a pensão e essa cota não passa para o viúvo. Então, no final, a viúva terá apenas uma pensão de 60%. E mais um detalhe, ela deixou de ser vitalícia. Ela só é vitalícia para aquele pensionista que tivesse 44 anos na data em que o gerador da pensão morreu, né? Todas as outras serão temporárias. No máximo será de 20 anos. E se a pessoa tiver menos que 21 anos de idade, será no máximo de 3 anos. Então,
Esse é o quadro. E uma segunda questão, que as pessoas levantam muito. Eu posso acumular pensão e aposentadoria? Pode. Só que o segundo benefício não será integral. Ele será parcial. Por quê? Qual é a regra? Ele tem a aposentadoria e vai ter uma pensão. Se a aposentadoria for mais vantajosa, a pensão só será integral até um salário mínimo. No segundo salário mínimo, só será 60%. O terceiro salário mínimo, 4%. É 40%. E o quarto salário mínimo será de 20%. Então, ao final, o segundo benefício será no máximo de 2,2 salários mínimos. E a partir de 4 salários mínimos que a pessoa receberia, aumenta 10% a cada salário mínimo. Então, para a pessoa ter mais um salário mínimo nesse segundo benefício, ele precisa contribuir, ele precisaria ganhar mais 10 salários mínimos. Então, esse é o detalhe. Então, esse é o quadro que está colocado aí no Estado, né? E agora tem duas questões bem importantes também que foram aprovadas, que muita gente ainda não percebeu isso. Uma delas foi o aumento da alíquota, esses todos perceberam, né, que passou de 11% para 14%, podendo existir progressividade, a emenda constitucional permite isso. Se eles quiserem por lei, eles podem instituir uma progressividade, quer dizer, quanto mais a pessoa ganha, mais ela paga, não em valor nominal, em percentual. E um outro detalhe importante é dos aposentados e pensionistas. Os aposentados e pensionistas, até 4 de dezembro, até abril, na verdade, porque entrou em vigor 3 meses depois as novas alíquotas, eles só contribuíam com a Previdência naquilo que excedia o teto do regime geral. Qual que era o teto do regime geral? É o teto do regime geral hoje. R$ 6.101,06 centavos. Né? O que o governador do estado fez? Ele reduziu para 3 salários mínimos esse teto. Então, um aposentado, um pensionista que de repente, até no ano passado, não contribuía ou contribuía muito pouco, passou a contribuir sobre tudo a 14%. Primeiro, passou de 11% para 14%. Segundo, que esses 14% passaram a incidir naquilo que excedesse 3 salários mínimos. Então, uma pessoa que ganhava R$ 6.101 não pagava a Previdência. Hoje ela paga sobre os 3.000 que excedem, né, os 3 salários mínimos. Então, esse é o quadro muito complicado da Previdência no Estado do ponto de vista de retirada de direitos, do ponto de vista de dificultar. Então, o FES, que é o Fórum das Entidades Sindicais, onde o Sindiciab participa e o Sindiciab está junto, né? Entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra... Bom, primeiro, há uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que nós estamos ganhando por 2-0 já, da lei lá de 2015, dizendo que eles não poderiam ter feito aquela segregação de massas. Há uma outra ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta aqui no Estado, que ainda foi preciso emendar a inicial, porque alguns documentos não estavam exatamente como o desembargador entendia que deveria estar, mas estão emendando a inicial, né, no máximo até segunda-feira, questionando o quê? Questionando o aumento da alíquota de 11% para 14%. E uma outra ação que a gente proporá nos próximos dias, tá, é uma ação questionando exatamente essa redução do teto para o aposentado e o pensionista. Então, é muito importante. Eu estava conversando agora há pouco numa transmissão aí com o FES sobre a reforma administrativa, e eu fiz questão de dizer o seguinte: o que nós temos que imaginar é que de 88 para cá, do dia 6 de outubro de 88 para cá, todos tentaram fazer o quê? Destruir, né? Os direitos dos servidores públicos, destruir o Estado brasileiro. Assim foi a emenda 19, lá de 98, que foi a primeira reforma administrativa, a emenda 18, e depois da emenda 19, depois a emenda 20, e assim... E agora a Lei Complementar 173, agora a proposta de reforma administrativa. Então, todo o sistema está sendo... Todos os projetos estão sendo para desmontar a estrutura do Estado brasileiro. Então, parece que essa é uma questão. Estou à disposição aqui para naquilo que vocês precisarem, para a gente responder questões, conversar e tal, mas uma pena que não está dando para entrar com um vídeo também. Isso cria uma certa limitação para a gente, mas vamos em frente. Perguntas para o Ludimar, pessoal?
Ludmar, posso começar a fazer as perguntas? Pode, claro. Sidney de Moarama. Ok. Eu não sei se você não entrou no assunto, mas recentemente lá o Supremo, enfim, deu um parecer favorável para os servidores, aqueles servidores que trabalham com dois aspectos especiais, que seria a periculosidade e a salubridade, com a possibilidade de conversão em tempo comum. Gostaria de saber se você tem alguma coisa nesse sentido. Ok. Então, assim, qual que é a grande discussão? Essa é a discussão que tem como pano de fundo a aposentadoria especial daqueles expostos a agentes nocivos à saúde, que são os agentes insalubres, os explosivos, os inflamáveis, né, e a periculosidade. Então, qual que é a discussão? Era uma aposentadoria por tempo de serviço sem idade mínima. O que acontece? Muitos servidores públicos trabalhavam nessa condição e depois passaram por um outro cargo, por exemplo, que não tinha essa exposição habitual. Então, ele não iria se aposentar na especial, ele ia se aposentar na comum. Então, qual que era a discussão que vinha sendo feita e que o Supremo decidiu agora? É de que esse tempo especial ele poderá ser convertido, como já acontece na iniciativa privada. O que significa? Cada 10 anos vira 12 para as mulheres, porque é 20% a mais, e vira 14 para os homens, para ele ter direito de se aposentar na aposentadoria comum. Não transitou em julgado essa decisão ainda, ela está com embargos, uma série de discussões, mas em algumas ações que eu tinha aqui no Paraná, nós já juntamos o acórdão lá e pedimos que dê seguimento ao julgamento. Ludmar. Oi. Estou escutando. Não, realmente foi isso que eu entendi. Que realmente foi isso que eu entendi. Só que tem uma preocupação em relação no nosso caso dos servidores. Por quê? Porque se a gente for pensar nos pontos e a gente conseguir converter parte desse período que a gente trabalha em perículo ou em insalubridade, a gente ficaria mais próximo de, por exemplo, um abono permanência ou da própria aposentadoria, realmente, sabe? Só que eu acho que esse não é eu acho que teria que pedir administrativamente para ser negado e entrar na justiça. Eu não sei como é que vai ser feito isso. Claro, igual você falou, tem algumas coisas que ainda não está bem definido. Uhum. Então, é assim, o que significa essa decisão? Ela é uma decisão geral, é uma decisão com força de repercussão geral, né? Então, significa o quê? Poderia ser cumprido de ofício pela administração pública, mas assim como a súmula 33, que garantiu a aposentadoria especial para os servidores públicos, a súmula 33 do STF garantiu a aposentadoria especial, mas os servidores tiveram que continuar pedindo administrativamente, porque são requisitos para conceder essa aposentadoria e também para fazer a conversão, que a pessoa apresente 2 documentos fundamentais. Um que é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, onde consta lá que a pessoa estava habitualmente exposta aos agentes insalubres e perigosos, né, ou um ou outro, e o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Esses 2 documentos são fundamentais para demonstrar que realmente o servidor estava exposto. Isso gera uma série de polêmicas. Por exemplo, no estado do Paraná, começaram a questionar, dizendo que quem estava exposto ao grau médio de insalubridade não teria direito. Começaram a questionar uma servidora da saúde que ela porque ela parava parte do dia para fazer solicitação de material para o hospital e que então por isso ela não estava exposta, e assim sucessivamente. Então, o que eles querem é criar toda dificuldade. O problema agora, e que está relacionado a isso, é que tanto a emenda 103 como a emenda aqui do Paraná, eles dificultarem muito a aposentadoria especial, garantindo, inclusive para os atuais, regra de transição que exige uma idade mínima, e que não existia essa idade mínima até a emenda constitucional
103. Então, teria que ser feito pedido administrativo, ser negado, aí volta a discussão judicial. O Sindarspen entrou com algumas ações para os agentes penitenciários, né? Entrou com algumas ações, com êxito, no Estado há outras pessoas que têm êxito, mas assim, é matéria de prova de que você estava exposto aos agentes insalubres e perigosos. Quem pode converter? Quem pode converter é aquele que, se tivesse permanecido trabalhando naquelas condições, ele teria direito à aposentadoria especial. Vamos pensar um mineiro de carvão, ou uma pessoa que trabalha diretamente com agrotóxico, que é uma área que vocês conhecem bastante, ou uma pessoa que trabalha num hospital, ou uma pessoa que trabalha na bomba do posto de gasolina, a pessoa que trabalha com eletricidade, são todos, e não é pelo cargo mais, né? Desde 95 para cá, não é mais pelo cargo. Então, não é porque a pessoa é médica, ou não é porque a pessoa é veterinária, que ela tem o direito. Ela tem o direito de ser. E por outro lado, não é que vamos dizer assim, o auxiliar administrativo não tenha direito. Não é pelo cargo, é pela exposição habitual. Então, pode acontecer que um auxiliar administrativo esteja trabalhando num ambiente que seja insalubre e perigoso, e pode ser que um enfermeiro não esteja trabalhando. Vamos pensar no enfermeiro que trabalha na sede da secretaria, né? Ou um veterinário que trabalhe só na parte burocrática, por exemplo. Ele não está exposto habitualmente. O Rafael, tente ligar o seu vídeo agora, que ele está aí como que desligado. Mais perguntas para o Rafael? Vou tentando aqui. Eu acho que não vai. Eu acho que não vai rolar, porque ele não está abrindo. Eu estou clicando nele e ele não abre. Tá bom. Volta para Fabiana, não? Volta para Fabiana, não? Fabiana? Estou te ouvindo. Então, tira as outras dúvidas. Tanto o pessoal estava querendo muito ouvir sobre o PIS/PASEP, de quem já se aposentou. Então, mas essa ação, Temístocles, a gente havia combinado de fazer um teste primeiro, né? Lembro que eu tinha pedido até para não fazer essa divulgação e tinha pego a Laura, a auxiliadora, e mais um outro associado para fazer um teste primeiro, para que depois houvesse essa divulgação, né? A gente tem uma decisão favorável que teve aí, mas não era uma coisa que a gente já estaria passando para os associados imediatamente, né? É um período correspondente a quem entrou anterior a 88 e é de 88 a 99. Eu teria que pedir esses extratos e fazer o estudo de cada um. E seria, na verdade, para os aposentados que tiveram aposentadoria aí nos últimos 5 anos, esse direito. Mas a nossa prévia antes era de que haveria um período de teste aí com essas ações, para depois a gente fazer a divulgação. Bem, pessoal, tira as suas dúvidas com a doutora Fabiana ou com o advogado Ludmar. Pode falar, Fontanella. Bem, pessoal,
Essa questão do PASEP é só para quem está aposentado ou é para quem está nativo ainda? Porque eu entendi que a doutora falou para quem está aposentado, né? Na verdade, quando você aposenta, é que você verifica a inexistência desse saldo nesse período, né? Por isso que seria a princípio para esses, mas não impede que seja para outros servidores que tenham conhecimento do fato e que tenham ingressado nesse período. Que nós, por exemplo, nós tiramos o extrato, tiramos o saldo via justiça em 92, se eu não me engano, né? Inclusive, eu tenho os papéis que foi tirado esse valor aí, que era um valor muito baixo, né? E, na época, se eu não me engano, era menos de 5 mil reais. Então, eu acredito, sim, que teria que ver também para quem não é aposentado aí nessa questão. Sim, é que o prazo prescricional dos aposentados é mais urgente, né? Porque normalmente é quando a pessoa tem ciência da falta desse saldo no momento da aposentadoria. Então, por isso que a gente estava fazendo essas ações agora como teste, para depois fazer a divulgação. Mas o período é justamente esse, de 88 a 99. Esse período aí tem uma defasagem ou simplesmente um desaparecimento desses valores nas contas do PIS/PASEP. Pessoal, a palavra está aberta, viu? Tira as dúvidas com o Ludmar e a Fabiana, esse é o momento, né? Já que nós não podemos ter reunião presencial, acho que esse é o momento. Pessoal, a palavra está aberta, viu? Tira as dúvidas com o Ludmar e a Fabiana, esse é o momento, né? Já que nós não podemos ter reunião presencial, acho que esse é o momento. Boa noite, estamos escutando? Eu estou escutando. Pode falar. Sim. Viu? Eu sou servidor novo e ainda não passei pelo estágio probatório. Eu não estou ouvindo. Boa noite, estamos Estamos sim. Eu sou servidor. E agora, com esse congelamento aí até 2021, e a reforma e agora com esse congelamento aí até 2021. Fabiana, ele está perguntando, ele está em estado probatório. Com essa lei federal, até 31 do ano que vem, vai congelar também o período probatório dele? Fabiana, ele está perguntando, ele está em estado probatório. Com essa lei federal, até 31 do ano que vem, vai congelar também o período probatório dele?
Não estou conseguindo escutar nada. Acho que tem bastante microfone aberto. Não estou conseguindo escutar nada. Acho que tem bastante microfone aberto. Vocês me escutam ou não? Agora escutei. Fabiana, você está me escutando ou não? Fabiana? Quem me escuta daí? Eu estou escutando. Estou escutando. Eu também. A Fabiana não. É que o Adriano fez uma pergunta para Acho que a Fabiana não está escutando, não? Patrícia? Eu acho que o microfone dela está fechado. É. Ela ficou muda aqui para mim, ela não consegue responder. A Patrícia está aqui ainda, não? Não, a Patrícia não consegue nos escutar, eu acho, nem a Patrícia e nem a advogada Fabiana. Porque a sua pergunta foi essa, não é, Adriano? Se esse congelamento do tempo até 31 de dezembro do próximo ano vai influir no teu tempo de estágio probatório, não é isso? Isso, tanto em questão do estágio probatório, se vai influir, se em vez de fazer 3 anos, digamos, vou ter que fazer 4 anos e 4 meses, né, que seria o período que acabaria depois desse decreto. E sobre a questão de se a nova reforma administrativa poderia me afetar, por eu ainda não ter estabilidade. Ô, Ludimar, você pode responder para ele? Isso que eu ia propor, né? Se a Fabiana não está escutando, né? Não, Daí se ela divergir, então assim. Oi? Responda você. Como? Responda você, por favor, Então, se você puder. Então vamos lá. Então, primeiro, é uma discussão longa essa parte da reforma administrativa, né? Da matéria. Até depois eu sugiro para o servidor que, se ele quiser, hoje nós tivemos 2 transmissões ao vivo falando exatamente dessa questão da reforma administrativa. Porque mesmo eles dizendo que ela não se aplica aos atuais servidores, ela coloca lá a possibilidade da demissão por insuficiência de desempenho. E ao fazer isso, mesmo o servidor estável está sujeito
a uma eventual perda do cargo, né? Então, essa é a questão. Não está dizendo claramente que vai acabar a estabilidade. Estão dizendo que a estabilidade existe para os próximos, não existe para os próximos, mas que seria mantido para os atuais. Só que cria essa possibilidade da demissão por insuficiência de desempenho. Então, por uma via indireta, pode ser atingido. E quanto à Lei Complementar 173, que fala da suspensão até 31 de dezembro de 2021, ela fala da suspensão do tempo para fins de crescimentos na carreira e para fins de licença-prêmio. Ela não fala em estágio probatório, assim como garante o tempo para fins de aposentadoria. Então, me parece que as tuas avaliações vão continuar normalmente durante esse período, né? Esse período não será contado para progressão, promoção, quinquênio, anuênio, e nem para licença-prêmio. Então, eu sempre falo, se a pessoa no dia 28 completaria os 5 anos para licença-prêmio ou para um crescimento na carreira no dia 28 de maio, que foi a data, primeiro dia da lei, ele vai ter que postergar isso lá para o dia 1º de janeiro de 2022, né? Alô? Oi? Escutando? Estamos sim. Sim. Então, assim, são coisas distintas, né? Então, eu até sugiro, né? Se você tiver interesse, entra no site lá também, do site e dos sindicatos do FES, vários fizeram já esse debate, né? E aí você vai ter muitas informações a respeito disso, mas, a princípio, não desconta do estágio probatório, não suspende o tempo, e, segundo, que eles estão dizendo que não atinge a estabilidade dos atuais, mas permitem a demissão por insuficiência de desempenho, mediante processo administrativo. E nós sabemos que há processos administrativos e processos administrativos. Eu queria aproveitar, Timis, que já que estou falando, eu queria fazer uma sugestão. Posso? Claro. Não, por que a gente não faz assim? Porque eu estou vendo que todos nós estamos perdendo em qualidade, né, por conta da questão do sistema aí, né? Por que a gente não marca uma outra? E poderemos fazer, sim, isso. Porque eu me disponho com tranquilidade, inclusive, porque para mim também aqui está meio estranho, né? Porque normalmente a gente está na frente do computador, está vendo, eu estou me vendo, agora eu vejo vocês, mas vai e volta o som, né? Então talvez a gente tenha que dar uma aperfeiçoada em alguma coisa. Pode ser. Né? Porque daí eu vi assim, que o servidor perguntou lá e eu não consegui escutar, daí outro eu escutei. Mas assim, a resposta para esse servidor é essa aí. Daí se a Fabiana depois conseguir, ela quiser se manifestar também em sentido favorável, até de repente ela pode ter uma outra interpretação, mas me parece que essa é a interpretação, inclusive, da PGE. A PGE fez o parecer 13, né, que eu acredito que o Temístocles tenha esse parecer, não sei se tem no Sindiciab, mas o FES tem, o parecer 13, onde ele diz tudo aquilo. Ele diz, inclusive, que até as progressões não deveria suspender naqueles casos que já tinha a lei garantindo anteriormente, né? Então, é isso. Agora, quando você fala da licença, da reforma administrativa, a gente tem que ficar atento ao seguinte, porque eles estão dizendo que fica proibida a licença-prêmio e fica proibido qualquer tipo de crescimento que leve em consideração apenas o tempo de serviço, que é o quinquênio e o anuênio, né? Ou progressão por antiguidade. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para o Rafaim, já que ele entende também de questões trabalhistas, já que a doutora Fabiana não está podendo conectar, e fica, se vocês estiverem satisfeitos, fica marcado já, nós vamos marcar uma outra data já com essa questão de conexão resolvida. Né? Porque eu acho que pode ter tido algum problema. Eu tenho participado de muitas lives aí, e às vezes acontece isso, né? Às vezes o link tem algum problema, alguma coisa, porque tanto eu como a Fabiana e tal, acabamos não conseguindo conectar direito, né? Às vezes é o computador da gente, do meu computador, pode ser, mas... Nós conseguimos retransmitir aqui pelo Zoom, e eu consegui um stream com o Facebook. Então,
Tinham 7 ou 8 pessoas no Facebook e mais 16 aqui. Então, foi uma... Está sendo uma boa reunião. Está sendo uma boa reunião. Foi a segunda, mas fica a promessa para a gente sanar esses problemas, conseguir uma plataforma melhor e fazer uns testes antes, mas eu considero uma boa reunião. Né? Que bom. Antes de terminar, Temístocles. Opa, O Heitor vai falar agora. Ludmar, você viu a decisão do TJ de São Paulo hoje numa ação ajuizada pela professora Bebel, da APOSP? Suspendendo a alíquota de 14%, a POSP. Isso, não, suspendendo e também fixando o teto. Você viu isso? Sim, mantendo o teto. Essa é uma boa notícia, né? Então, isso, essa é uma boa notícia, porque se refere lá no sistema de previdência estadual. Vale dizer que aqui a Paraná Previdência também, eu estou dizendo que isso abre uma brecha importante aí para nós diminuir para a contribuição até o teto. O limite de 6 mil e pico hoje voltar a ser 11%, porque isso talvez seja... Eu já mandei para o pessoal do sindicato, eu já mandei para alguns, é claro a gente vai usar, Heitor, na ação que a gente está propondo aí, porque a gente já propôs uma, né? Agora vamos propor outra discutindo exatamente o teto. Então, essa é uma decisão, um precedente que a gente vai usar nessa ação também, já, uma vez que ela ainda não foi distribuída. E talvez até não botar coletivamente no aspecto do fórum, fazer por sindicato, né? Até para abrir precedente. A decisão que está tomada é fazer por todas as entidades juntas, né? Mas aí tem um problema. Aí nós temos um problema que é uma decisão dana-se e de repente... Bom, mas aí é uma questão jurídica, os advogados... Não, mas não é nem uma questão jurídica, foi uma decisão foi discutido com os jurídicos, é claro, mas foi uma decisão tomada pelo FES, né? Então, eu quero sugerir ao nosso sindicato que veja essa questão até nesse sentido, de que, de repente, o ideal é propor, eu vejo assim, propor por vários sindicatos para, pelo menos, criar, porque, com certeza, se propor uma ação só, nós podemos ter uma decisão desfavorável e acabar essa questão. Apesar de que eu acho que... Tem outro lado, né, Heitor? Tem outro lado. De ter uma decisão... Exatamente. Nós tivemos aí aquela questão do decreto antissindical, né, que, por exemplo, as entidades do FES que entraram com ação ganharam a liminar. A Associação da Vila Militar ganhou a liminar e o tribunal cassou. Então, daí você cria cria disparidade, né? Eu não acredito nisso daí aqui nesse tribunal nosso, né? Porque essa é uma decisão ainda em caráter individual, né? Liminar. Pois é, individual, é monocrática. Então mesmo São Paulo tem alguns... Bom, essa é uma questão, Ludmar, que eu queria perguntar para ti. E queria propor ao sindicato, porque me parece, Temício, que está marcado uma live de debate jurídico, que você estava presente quando a Laura debateu, que seria a primeira da pandemia, que me parece que é dia 18, e depois uma live sobre assessoria jurídica ou sobre tema jurídico. Então, eu queria propor que você acerte com a Laura e faça já e que escolha outro, porque, veja bem, naquele meeting é bem melhor do que nesse Zoom. Pelo menos as lives que se tem feito lá tem sido melhor, mas eu não quero... E a Fabiana não voltou, é isso? Fabiana não voltou. Não voltou ainda. Ela está aqui, mas ela não está conseguindo participar, eu acho. Mas ela está aqui no monitor, ela não saiu. Não, eu tenho uma pergunta para fazer para ela, da assessoria do sindicato. Mas tudo bem, então vamos aproveitar
O Ludimar... Você pode fazer a pergunta porque está sendo gravado. Tudo bem, mas eu prefiro que eu prefiro fazer pessoalmente para ela. Ludimar, o que você podia também dar uma garibada aí, se o pessoal não tiver mais pergunta, enfim, de questões, é dar um panorama das ações do fórum, né? Porque nós temos várias ações, inclusive tem aquela ação da licença-prêmio, que faz 30 anos que está lá no Supremo, dá um apanhado, assim, em rápidas palavras, dessas ações que o movimento sindical tem. Essa da licença-prêmio eu não tenho acompanhado, mas assim, o que tem de ações importantes que eu estou acompanhando e que a Fabiana está acompanhando também, que é a ação do decreto antissindical, né, que nós conseguimos uma liminar em primeiro grau, suspendendo o decreto 3808, que obrigava a recadastrar todos os servidores. O Estado recorreu para o tribunal manteve a decisão, o Estado fez outro recurso e o tribunal manteve a decisão de novo. Então, está mantida a decisão suspendendo o decreto do Ratinho Júnior, que, de uma certa forma, desmontava todos os sindicatos. Nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade proposta em 2015, ainda no Supremo, que eles começaram a julgar o mérito alguns dias atrás, questionando a Lei 18.469. E até agora tem o voto de dois conselheiros, não, dois ministros, que é do Marco Aurélio de Mello e do Fachin, dizendo que é inconstitucional aquela segregação de massa que foi feita lá a partir do dia 29 de abril de 2015. O processo está com vistas para o Dias Toffoli, né, que deve levar a julgamento aí na sequência. Então, nós estamos com 2 votos já dizendo que é inconstitucional. Nós entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade, quando digo nós, entrou a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, e a Federação Interestadual de Trabalhadores de Educação e todos os sindicatos do FES que se propuseram, entraram com ação, o Sindiciab está nela também, questionando, então, a alíquota dos 14% aprovado na emenda 45 e lei 20.122. E nos próximos dias, está em fase de finalização, nós entraremos com uma ação também uma ação em primeiro grau, daí questionando a redução do teto do regime geral da Previdência para 3 salários mínimos, com a possibilidade de ser 1 salário mínimo, porque a emenda constitucional permite isso, né? Que pudesse ser 1 salário mínimo, que achatou as aposentadorias e pensões. E também, daí foi uma decisão do fórum fazer cada entidade a sua, fui eu que minutei a inicial e devo distribuir amanhã ou depois da manhã no máximo para a APP Sindicato, que é questionando o decreto que suspendeu aí as progressões e promoções, né? Que suspendeu o decreto do Ratinho Júnior, que suspendeu as progressões e promoções de todos os servidores, mesmo aquela que a pessoa já tinha direito adquirido, e nós então estamos judicializando para tentar suspender. Essa é uma ação que 2 outros sindicatos já entraram e foi negada a liminar, mas nós não vamos desistir da tese, né? E eu acho mais importante, são importantes as ações judiciais, mas eu acho muito importante que o FES, hoje à tarde a gente estava conversando ainda, o FES está desenvolvendo todo um calendário de mobilização com articulação nacional e com os sindicatos locais contra a reforma administrativa, né, a PEC 32. É fundamental, porque ela desmonta o Estado brasileiro, ela flexibiliza tudo, ela flexibiliza a estabilidade, ela fala muito mais em emprego público do que cargo público. Então, todas essas coisas estão sendo objeto de enfrentamento, que mesmo em período de pandemia, quando não se pode sair na rua, né, algum tipo de mobilização tem que ser feita. Então, esse é o panorama, né, das ações que eu acompanho e da ação política que está sendo tratada aí pela coordenação do FES, com todas as entidades sindicais nas suas plenárias. Teve uma plenária uns 20 dias atrás, discutindo a questão previdenciária, uma discutindo o Paraná Previdência em si e outra discutindo a reforma feita pelo Ratinho no estado do Paraná. Então, são várias medidas que estão sendo implementadas aí pelas entidades, e o Sindiciab tem participado lá junto. Mais alguma pergunta, pessoal? Fica marcado, então, outra reunião. Vamos melhorar a conexão.
O que vocês acham? Vocês estão satisfeitos por hoje? Respondam pelo chat. Acredito que eu não consegui entrar pelo meu celular, consegui entrar pelo celular da minha esposa, mas beleza, eu acho que o live talvez não seja mais fácil. Tá certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos concluir a reunião? Viu, ô, Vital, eu acho que o Fontanella, ele tinha me dito no particular que gostaria de fazer, assim, alguma afirmação, algum questionamento, eu não sei se ele está nos ouvindo, com relação ao QPPE, porque algumas carreiras, eles saíram do QPPE e, na verdade, acredito eu que o QPPE ficou um pouquinho esquecido por parte dos nossos, não só desse governo, mas também dos outros. Na verdade, o funcionalismo quase todo, mas principalmente o QPPE. Gostaria de passar a informação que ele iria fazer, se existe, além dessas questões individuais do Sindiceab e tal, e os trabalhos conjuntos do FES, se existe alguma coisa nesse sentido, tipo assim, olha, tal categoria teve isso, então isso aqui pode ter gerado uma isonomia, então vamos entrar, ou seja, judicializar alguma coisa nesse sentido, porque o governador vem falando que o PPPE é a bola da vez já faz muitos anos, né? Já faz muitos anos. Aí, passando essa pergunta, que é a do Fontanelli e minha também, se tem alguma coisa nesse sentido. E reafirmar que nós temos que mobilizar. Não sei como, não sei se vai ser com máscara, sem máscara, se vai ser o mês que vem, o outro mês, dezembro, janeiro, mas nós temos que fazer uma grande manifestação, porque os nossos governantes estão nadando abraçada em cima da gente, né? Em cima dos nossos direitos. É verdade, eu já anotei a proposta do Fontanella e será, vamos passar para os nossos advogados e na próxima reunião a gente traz isso em forma de reivindicação para o QPPE, que são por volta de 10 mil servidores, né? Por exemplo, que há muito tempo não tem nenhum avanço e o plano de cargos e salários está congelado. Não é isso, Fontanella, que você se refere? É justamente isso. Nós temos discutido muito essa questão do QPPE, participado para ter saído do sindicato, por discordar de um monte de coisas que me aconteceram aí, né? Não quero levar isso aí à discussão hoje, mas vocês já sabem por quê. E quero dizer assim, nós temos aí praticamente há 10 anos discutindo essa questão do QPPE. Foi criado uma carreira única praticamente aí para todo o quadro do Estado. Nos últimos anos aí foi distribuído, foi criado várias carreiras dentro do QPPE. Para tu ter uma ideia, eu acredito que passe de 10 carreiras. E essas carreiras levaram o pessoal que se aposentaram nessas carreiras, qualquer uma delas, ficaram no QPPE. Nós temos hoje mais ou menos uns 40 mil servidores ativos e inativos no QPPE. E desses, nós temos mais ou menos 10 mil ativos e o resto tudo aposentado. E veja bem, no Estado não tem como dar aumento só para o pessoal ativo. A hora que mexer com o pessoal da ativa, vai ter que levar esse aumento para o pessoal da... Você sabe como é que funciona, né? Vai ter que levar para o pessoal aposentado. Então, isso tem dificultado até para discutir na SEAP e a questão de estruturar a carreira do quadro do QPPE. E, na verdade, tanto o FES quanto os sindicatos não estão levando em consideração muito o pessoal do QPPE. Eu vou dizer por quê.
Nós temos praticamente, desses 10 mil, em torno de 5 a 6 mil que são de nível médio e a gente depois de discussão. E esses, cara, não tem força nenhuma. Vocês próprios podem ver dentro das últimas direções do Sindicato, todas as reuniões nós discutia, colocava em pauta a questão do QPPE e não se levava avante, cara. Então, eu espero, Timóteo, que nessa gestão se dê prioridade para essa questão do QPPE. Nós temos aí, ó, a gente sabe que tem o Rui, daquela associação, que está direto dentro da SEAP discutindo essa questão. Então, nós temos várias frentes aí que eles até dão risada da gente. Né? Não se discute QPPE fechado, tem que pegar e chamar o Rui, tem que unificar a questão. Eu me proponho, inclusive, no futuro, aí, conforme a gente vê avançar as coisas, voltar para o sindicato. Inclusive, tem uma porção de colegas nossos que saíram, que também estão nessa questão. Então, eu espero que vocês dê ênfase para a questão do QPPE. Porque, veja bem, a gente sabe que tem um monte de gente, muitos colegas nossos que são agentes profissionais, que resolveram a situação, estão ganhando aí acima de 18, 20, 25 mil reais por mês. E aí os outros que estão ganhando 4, 5 mil, que é o meu caso, e outros colegas nossos aí, que não conseguiram enquadramento nem avanço nenhum dentro do QPPE, estão aí, rapaz, sem força nenhuma. O próprio Cirinei sabe da situação nossa. Nós criamos um embate aí, criamos 2 grupos para discutir a nossa situação. E o nosso sindicato, nas últimas gestões, não deu apoio nenhum para nós. Nada. O próprio Donizete, cara, é um cara que está com um problema sério de questão salarial. Ele é agente de apoio, se não me engano. Está com o processo dele deferido, cara, e ele não só por causa da questão dele, achando que ia resolver e enquadrar o pessoal, que não enquadra mais ninguém. Você sabe que não existe mais enquadramento. Nós tentamos criar uma tabela para o agente de apoio à execução e propomos lá, avançamos dentro lá, mas como é uma questão que a gente não tem força política, não andou. Então, eu espero que o sindicato nos ajude agora e contigo, Timóteo, me proponho até, inclusive, a voltar para o sindicato para nós resolver essa situação. Não só por causa disso, porque não é só por causa da minha, tem um monte de colegas nossos que estão com um problema sério na questão salarial. O que eu tenho a dizer é que nós vamos tornar isso prioritário, Fontanella. Você pode acreditar. Vamos tornar a questão do QPPE, principalmente a questão dos agentes de execução e de apoio, que está muito defasado, né? O salário, como isso questão prioritária para o Sindiceab. Você pode acreditar. Ótimo. Eu consegui entrar na live aí meio tarde. Não sei se vocês chegaram a discutir aquela questão da ação civil pública, da referente aos retroativos aí para o pessoal que está com nível médio, ou agente de apoio, estão fazendo um trabalho de nível superior. Vocês chegaram a discutir essa questão ou não? O presidente do INSS, Leonardo Bolim, ele deu uma entrevista à OAB de São Paulo e contou que o Instituto passou... Tem um rádio ligado aí que está atrapalhando. Mas vocês chegaram a discutir a questão das ações civil pública que o sindicato está propondo aí, Timóteo? Ele percebeu que muitas dessas... Que ação civil pública? É aquela da disfunção. Sim, a doutora Fabiana, o Sindiceab, através da doutora Fabiana, está com ação já prosperando na justiça. Não, é isso que você chegaram a discutir antes, no início da live ou não? Porque eu não participei no início, eu estava com problema de conexão aí. Né? Então...
a ação ela está prosperando, sim, porque o mérito já foi reconhecido pela Justiça. Então, só quem pode responder o estado em que está hoje, a própria doutora Fabiana Pedroso. Ela ficou com dificuldades. Eu acho, então, que a gente, se não tiver mais perguntas, essa pergunta e outras, Fontanella, a gente responde na próxima reunião. Que tal? Ótimo, pode ser, inclusive, uma pauta para a próxima reunião. Essa questão do QPPE e essa questão da ação civil pública. Pode anotar e já trazer, que ela traga uma posição para nós, né? E se esclareça alguns pontos aí, né? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Estamos satisfeitos ou vamos continuar? Só queria dizer que fiquei satisfeito com as respostas e tudo. A gente tem muito anseio, né? Por essa forma, Vidal, que o Sindiceab está trabalhando agora, às claras e desse jeito democrático aí. E a gente sabe que as negociações com esse governo é muito difícil. Está mais difícil do que outros governos lá para trás, até por toda essa situação nacional, mas só agradeço e continue nessa mesma pegada aí, que eu acho que daí a gente vai ter um bom resultado. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar, vocês concordam? E vamos marcar outra reunião daqui a 15 dias, então. Beleza, perfeito. Tá certo? Certo. Beleza. Boa noite a todos, pessoal. Fica com Deus, todo mundo. Até mais. Boa noite. Até mais.